Oi, 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 todo mundo aí? Meu nome é Andrea Schultz, vou fazendo as apresentações, eu passei mais em 10 concursos e hoje eu vou fazer uma live com meu colega de tribunais, ele passou em sétimo lugar no TRE do Pará, o nome dele é Wilson, já já ele vai entrar e vamos começar. Um minutinho, entrou, licitação. Oi, oi, todo mundo. Oi, Lorena. Oi, Marcos. Tá Tô conseguindo me esperando. ver? Tô conseguindo lhe escutar, ainda não estou lhe vendo. Não tá me vendo? Não, mas Ué, está aguardando a conexão. eu tô vendo você. Deixa Ó eu o ver aqui pessoal de novo. entrando aí. Um minutinho. Vou mandar a solicitação novamente. E aí? Pronto, eu acho que agora vai conectar. Aí para você está aparecendo os dois, né? Para mim não está aparecendo. E vocês estão me ouvindo? O áudio tá beleza? Eu estou lhe escutando direitinho. Deixa eu tentar de novo. Acho que eu vou encerrar e voltar, porque senão eu não lhe vejo. Pronto, agora apareceu. Tudo ótimo. Você tá me vendo tudo direitinho? Tô. Aí. Ótimo. Wilson, bem-vindo. Eu estava começando a falar, a lhe apresentar. Já vou pedir para você falar um pouco sobre você. E esse projeto aqui é para a gente falar sobre nossa batalha nos concursos, nossa rotina, nossa trajetória, tudo que a gente fez para conseguir chegar lá, quase chegar lá. Teve gente que já foi nomeada, tem gente que não. E eu Que é queria bom que nessa você se espera, né? apresentasse. Isso. Eu queria que você se apresentasse dizendo de onde você é, sua formação e falando um pouco sobre, eu gosto sempre de começar da sua relação com concurso não, com estudo, desde mais jovem, porque tem gente que sempre foi muito Você fala dedicado, que desde sempre teve uma rotina. desde Isso. pequeno? Isso. Nossa. Se você tinha rotina, se você tinha professor particular, se fazia parte, porque eu acho que isso influencia muito na nossa vida adulta. Ah, você estudou em escola pública, particular, essas coisas. Pode ser também, pode ser. Uhum. E se apresente de onde você é, seu nome. Mas já pode começar ou vai esperar entrar mais gente? Sim, pode começar, porque a gente deixa gravado no IGTV, deixa no YouTube e fica também para o pessoal ir assistindo depois. Ah, tá. Então, boa noite, André. Boa noite, pessoal aí que tá ao vivo. Eu gostaria de agradecer, né, primeiro o seu convite, que eu fiquei muito feliz. É a primeira live que eu faço assim, então eu sou amador nisso, né? Então, se cometer algum erro aí, vocês vão relevando. Mas agradecer, porque é sempre bom falar de concurso, a gente falar ainda mais de concurso de tribunal, que eu gosto muito, e mais especificadamente de TRE. E assim, eu acho muito interessante sempre a gente compartilhar nossas experiências, o conhecimento de quem já foi aprovado, né? Tentar mostrar o caminho que percorreu. Eu já vi aqui que tem algumas pessoas que me seguem lá no meu perfil, eu tento fazer muito isso lá no meu, acho que você já percebeu, tentar ajudar as pessoas, que eu acho que isso é o importante, né? Tem uma frase que eu levo para mim que é assim, se você quer ir rápido, você vai só, mas se você quer ir longe, você vai acompanhado. Então, a gente tem que ajudar um ao outro. Tudo que a gente entrega de conhecimento retorna em dobro para a gente. Tem muita gente que é egoísta nesse mundo do concurso, né? Que não quer ajudar pensando que a pessoa vai roubar a vaga dela. Mas eu já tive casos assim, de eu estar ajudando uma pessoa e a pessoa me dar um toque que eu não sabia. Então, aquilo me ajudou na hora da prova. Então, é sempre um ajudando o outro, né? E assim, meu nome é Wilson Públio, como você já falou, sou concurseiro WP aí, daí que vem as iniciais, né? Todo mundo me pergunta. Eu tenho 26 anos, eu sou do interior da Bahia, uma cidade chamada Urandi. Eu sou nascido aqui, só que eu moro em Minas já tem uns 10 anos, mais ou menos. Que eu fiz faculdade em Minas Gerais e hoje eu trabalho lá, uma cidade que chama Diamantina, uma cidade histórica, fica perto de Belo Horizonte. Eu trabalho na Universidade Federal de lá.
Aí agora eu estou em teletrabalho aqui por conta da pandemia, né? Eu sou servidor público federal já da universidade, aí eu estou trabalhando de home office. Já estou tentando me acostumar com essa ideia que eu quero pegar esse home office no Pará também, para manter aqui, né? E Espero que dê certo. tomara, né? Aí, minha formação, né, eu não falei, eu sou engenheiro agrônomo, nada a ver com nada, com direito, né? Quando eu falo pro pessoal, o pessoal acha que eu tô mentindo, você tá brincando. Engenheiro agrônomo aqui, mas enfim, aí depois eu conto essa história, né? Aí, e sobre o meu caminho dos estudos, né? Que você perguntou. Assim, eu sempre fui muito de estudar, desde pequeno. Eu sou de uma família que preza muito pelo estudo. Minha mãe sempre falava: meu filho, estuda, que você vai vencer é pelos estudos, ele que vai te fazer ser uma grande pessoa na vida, né? E em todas as áreas a gente tem que estudar, não é só para concurso, não. Se você for querer empreender, você tem que estudar o negócio. Todas as áreas o estudo é muito importante. Então eu sempre fui criado dessa forma. E por minha mãe ser professora, isso incentivou ainda mais, né? O exemplo já vinha de dentro de casa. Aí eu passei meu fundamental ensino médio todo em escola pública, aqui na minha região, e eu fui no ensino médio para escola particular, porque o ensino era melhor e eu estava visando um vestibular, né? Aí minha família tinha condição de bancar, aí eu fiz o ensino médio em escola particular. E isso me ajudou demais. Só que depois veio a parte do vestibular. Sim, eu acho que a gente escolhe um caminho para a nossa vida muito novo, né? Da época de vestibular, você não pensa em nada. Aí era muito difícil para mim, eu não me identificava com nada. Minha mãe me falava para fazer medicina, eu acho que toda mãe pensa, sonha em ter um filho médico, né? Mas eu não me identificava com aquilo. Aí meu pai, ele é técnico agrícola e tinha um curso de agronomia perto da minha cidade, em uma universidade pública. Aí eu pensei, já que eu não gosto de nada, eu vou lá fazer esse curso. Aí passei no vestibular, comecei a fazer. E no início da faculdade, toda faculdade é muito similar com o ensino médio, no início. E você entra assim, você não pensa muito, não conhece muito o curso, aí você vai levando. Aí quando eu acordei para a vida, já tinha passado 3 anos. Falei, nossa, eu não quero isso aqui não. Não gostei da área, não me identifiquei. Aquilo começou a ser um martírio para mim, sabe? Ter que estar naquela faculdade, estudar. E acho que travou um pouquinho. Não. Aqui para mim tá bom. Nesse momento da faculdade, eu me desliguei um pouco dos estudos. Porque eu não gostava da área, eu não sabia qual faculdade eu iria fazer. E eu já estava mais da metade da faculdade. Eu falei, eu tenho que terminar, pelo menos o superior, eu não quero fazer nada. Aí eu me vi assim, perdido. Assim, tive até crises de ansiedade, até não sei se dei um início de depressão, nem sei, porque não me encontrava com nada, né? Assim, eu falava, pô, todo mundo gosta de uma área e eu não gosto de nada. Aí eu ficava naquilo, né? E nesse momento eu me desliguei dos estudos. E isso eu fui errado, eu podia já ter ido buscar concurso, outra área. Aí fui assim 2 anos até terminar a faculdade, do meio, 2 anos e meio mais ou menos, até o final sem fazer nada. Não estudava, só ia fazer prova e me desliguei dos estudos. Quando eu me formei, eu falei, agora que são elas, né? Acabou o pai dar dinheiro e tudo, você tem que se virar. Aí tinha as únicas opções que eu tinha, na verdade, era o setor privado ou concurso público. Setor privado, logo, não me atraiu, porque na minha área eu não queria. Eu não tinha experiência profissional para outra área. E assim, o pessoal que estava, os meus amigos se formavam, tinha hora que conseguia emprego na área, mas trabalhando igual um condenado para ganhar R$ 1.500, por exemplo. Aí isso não me atraiu nem um pouco. Aí, eu lembro que no finalzinho da faculdade, uns amigos meus foram tentar o concurso da Polícia Militar. Foi nessa época que eu descobri o que é concurso. Só que eles me chamaram para tentar e eu não quis, porque a área militar eu nunca me identifiquei e não quero nem ver. Porque mesmo quando eu estava desempregado, eu pensava, eu vou ter que mexer com aquilo pro resto da minha vida, então eu não vou arriscar não. É a minha opinião, né? E aí nesse meio tempo, foi no final de 2015, que estava muito na mídia o concurso do INSS. Que esse concurso, até quem não é da área do concurso fica sabendo. Passou no jornal, 1 milhão de inscritos, não sei o quê. Aí aquilo acendeu meu radar, né? Falei, é um concurso interessante. Tem agência aqui perto da minha cidade. Só que aí eu fui olhar o edital, só tinha matéria de direito. Falei, Deus me livre. E eu tinha um preconceito com direito, porque todo mundo falava que era aqueles livros gigantes, quem fazia direito, né, que tinha que ler demais, e eu não gosto de ler.
Eu vou te falar, por isso que eu gosto de estudar por videoaula. Eu não gostava de ler, eu falei, não quero fazer nada que tenha direito. Aí, nesse mesmo tempo, saiu o concurso do IBGE. E assim, olha pra você ver as coisas, né? Hoje eu sou apaixonado pelo direito. Depois eu vou contar. Eu tinha preconceito, né? Preconceito é uma coisa muito errada que a gente tem que conhecer primeiro, para depois falar alguma coisa. Aí saiu o concurso do IBGE, era para cargo efetivo. Que IBGE tem muito cargo temporário, né? Era o efetivo de 2016, foi o último. Aí eu fui tentar, cobrava geografia, tinha um pouco a ver com a minha área, cobrava os conhecimentos técnicos do IBGE e matérias básicas, português, matemática, informática. E aí eu fui fazer estudando da forma que eu encontrava pelo caminho, sabe? Sem planejamento nenhum, que eu estudava como se fosse uma prova da faculdade. Eu chegava uma época, eu lembro que tinha época que eu ficava 15 dias estudando, eu falei, cansei. Aí parava 20 dias e voltava. Tipo, pós-edital isso, só pra você ver o erro. Eu achava que tinha que estudar mais na véspera. E na última semana que eu lembro que eu dei um gás doido, achando que era prova de faculdade, só ia estudar na véspera. E por incrível que pareça, a prova veio muita questão de português, muito a mais do que o pessoal esperava, e eu sou muito bom em interpretação. E a banca era FGV, só pra você ver. Eu nem sabia o que era FGV na época, né? Mas só veio interpretação. E eu consegui sair muito bem. E o concurso era regionalizado. Era para uma cidade aqui perto. Tinha uma vaga só. Eu fiquei em terceiro. Primeiro concurso. Assim, sem técnica de estudo nem nada. Só que eu estudava. Por isso que eu falo pro pessoal, ó, se eu conseguir uma aprovação estudando dessa forma, só estudando, tudo errado, não fica preocupado com o seu estudo. Não, estuda. Você tem que estudar. O errado é quem não estuda. Eu sempre falo pro pessoal isso. Não existe estudo perfeito e não existe estudo totalmente errado. Errado é quem não estuda. Já começa daí. Aí pronto. Eu fiquei em terceiro lugar. Só que eu considero que foi uma reprovação porque eu não fui chamado. Só chamou uma pessoa. E aí depois de um tempo, já quase vencendo a validade, chamou o segundo lugar. Eu falei, vai me chamar. E eu tinha empatado com o segundo. O cara era mais velho que eu. Foi uma frustração imensa. Só que depois disso, igual eu te falei, eu não sabia o que era concurso. Depois do IBGE, desse IBGE 2016, eu parei de estudar. Por isso que eu nem considero tanto que ele faz parte da minha trajetória linear de estudo. Porque ele foi em abril de 2016, aí eu parei de estudar, olha que erro. Eu fui reprovado, parei. Porque eu pensei que só chamava o primeiro, né? Parei de estudar, fui voltar só em fevereiro de 2017, um ano. Fui voltar como, nem sabia o que era concurso mais, de novo. Só que eu só voltei porque eu fui buscar outras alternativas, né? Que eu falei, concurso dá pra mim, né? Eu fiz o primeiro e já não dava. Eu pensei que era assim. A cabeça fraca, né? Aí eu voltei porque eu não tinha outra opção. Ou era estudar ou estudar. Não fazer mais nada. Tem gente que me fala, você já pensou em desistir nesse caminho? Aí eu falo, eu vou desistir de quê? Se eu não tenho nem o que eu, que eu desisto, né? Eu só tinha duas opções. Ou eu estudava ou estudava. Aí no início de 2017 eu falei, não, agora eu vou levar a sério. Vou pesquisar técnica de estudo. Eu tenho que levar com muita seriedade. Eu tenho que ver o que os aprovados fizeram. Aí eu comecei só a pesquisar técnica, início de 2017 isso. Só pesquisar técnica e entrevista de aprovado. Por isso que eu acho que essa live é muito importante, por isso. Entrevista de aprovado e não sei o quê. E a maioria das entrevistas eu vi o pessoal batendo muito na tecla. Ou você tem que focar em uma área só. Uma área específica. Pra você ficar especialista. Porque aí você vai ter muito mais chance. Pega uma área que tem vários concursos regularmente e vai. Aí eu fui pesquisar, né? Falei, deixa eu pesquisar aqui o que me enquadra. Aí eu fui para nível médio, porque meu curso eu não queria, e se eu passasse no concurso eu não queria nem ver. Pra você ter ideia, a raiva que eu tenho dessa área, né? Aí eu escolhi a área administrativa. Para mim é a área que tem mais oportunidade depois da policial, né? Se você não identificar na policial, acaba que você vem para administrativo. Se você não tem uma formação, por exemplo, em direito, você vai para os cargos da área do direito, né? Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu tinha muito medo de redação. Aí meu critério de pesquisa foi o seguinte, concurso sem redação. Tem que ser sem redação, vamos tentar. Aí eu vi os concursos da área administrativa de universidades federais. É um cargo que chama assistente de administração. É o nível médio da Universidade Federal. É similar ao técnico do TRE. Só que poder executivo, né? É o pai pobre. E o judiciário é o que paga muito mais.
Só que dava uma remuneração, assim, muita gente até já aposenta nesse cargo que eu tô. Assim, dá uma remuneração boa pra você ter uma qualidade de vida boa. Aí eu Muito falei, melhor do que se você ficasse na sua área de agronomia. isso, muito melhor. Quando eu terminei, o pessoal, você tá fazendo o quê? Outra coisa, né? Todo mundo me perguntando, e eu calava a boca, não falava nada. Pra você ter ideia, só se tiver algum conhecido meu aqui, que eu acho que não tem. Ninguém sabe que eu fui aprovado, até hoje. Sim, no TRE, nos outros já sabem que eu já tomei posse. Minha aprovação saiu tem 6 meses, eu só vou contar depois que eu tomar posse. E eu acho muito importante isso, que tira muita pressão sua, você não contar para as outras pessoas. Tem muita energia ruim, né? E tudo. O pessoal, você conta, vou fazer esse concurso, vou fazer. E a pessoa, e aí, como é que você foi? Eu acho que cria uma pressão maior. Aí, depois, voltando para a questão da área administrativa, eu foquei nessas universidades. E, para minha sorte, estava saindo na época vários concursos de universidade em Minas Gerais mesmo. E outra coisa que eu pesquisei foi isso. Eu falei, e se eu tentar um concurso? Eu quero um concurso com mais oportunidade possível. E se eu tentar um concurso... Minas tem muitos polos, né? De UF, de Universidade Federal aí. Tem. É o estado que mais tem universidade. Só que mesmo assim, na época, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu pesquiso muito antes de entrar numa área. Eu tenho um Uhum. pouco tempo de TRE assim, já estou com 1 ano, mas eu sei muita coisa porque eu pesquiso muito, porque eu tenho que entender demais a área para mim saber como funciona, né? Aí eu vi que essas universidades federais são tipo TRE. Você pode passar na Universidade Federal da Bahia, do Rio Grande do Norte, de qualquer outro lugar e voltar para ficar perto de você. Você pode fazer as remoções, né? Aí isso me interessou muito. Eu falei, opa, é esse concurso que eu quero. Um concurso que me dê várias oportunidades que eu posso tentar para vários locais e voltar para onde eu estou. Aí, nesse tempo, saiu um concurso da Universidade Federal em Diamantina, onde eu estou hoje, e o concurso da Universidade Federal de Uberlândia, que é na cidade de Uberlândia, né? Aí eu fui tentar os dois, um seguido do outro. Tentei o de Diamantina primeiro, não consegui ser aprovado, assim, nas vagas, fiquei fora das vagas. E logo em seguida saiu de Uberlândia, eu mantive o estudo, já estava mais especialista na área e consegui minha aprovação no concurso de Uberlândia, dentro das vagas. Aí eu mudei, né? Fui para Uberlândia, assumi o cargo. E logo depois, 2 meses depois, eu fui nomeado também na Universidade em Diamantina. Aí como era Diamantina é mais próximo da cidade onde meus pais moram, aí eu resolvi vir para cá. Aí meu estudo com a área administrativa começou por conta dessas universidades. Aí depois que eu assumi o cargo, comecei a trabalhar, estudar, mudança, eu parei totalmente, assim, eu sabia que eu não podia parar totalmente, aí eu tentava estudar um pouquinho, mas eu passei praticamente o ano 2018 todo sem estudar. Aí, de quando eu comecei a estudar sério para minha primeira aprovação, foram 10 meses. E aí acho que foi isso. Aí depois eu comecei a trabalhar. Você acha que você levou alguma coisa assim para o concurso da UF, do concurso do IBGE? Alguma coisa assim que você já tinha começado a ver de administração, No de alguma IBGE, não matéria? caiu administração, acho que foi português, matemática, geografia e conhecimentos técnicos do IBGE. Aí só Uhum. foi. O português eu não levei nada porque praticamente eu não estudei. Eu tenho dificuldade com português até hoje. É uma matéria que eu digo para todo mundo. Gente, é uma matéria eterna. Enquanto você está estudando para concurso, você está estudando português e você não se sente tão preparado. Português sempre tem uma que te deixa fora, viu? E você às vezes não, você fica especialista numa área, mas não fica especialista sempre numa banca, né? Então, se você escolhe TRE, por exemplo, você fez agora, foi IBFC, né, E deve ser. do TRE. A IBFC não pega tanto concurso de tribunal. Aí provavelmente depois vai sair um TRE que pode ser FCC. A FCC já tem um estilo diferente. É isso mesmo que você falou, que português eu resolvo pelo menos assim, umas 10 questões de português quando eu acordo, para ficar sempre Legal. aquelas coisas na minha cabeça, porque você vai mudando de banca, uma pega muita interpretação, a outra pega muito regra gramatical, aí às vezes você vai esquecendo, se você Ah, para, agora vai melhorou. ficando para trás. É, E me diga verdade. uma coisa,
depois Ah, você desses... tem Aí que. Outra você... coisa, isso aí que você está falando da banca, só retornando, eu sempre fiz isso. A primeira coisa que eu faço é virar especialista na banca. Eu vou até aonde. Eu sou muito determinado, sabe? Eu vou até aonde você nem imagina que eu vou buscar uma prova da banca. E BFC mesmo, eu fiz todas as questões possíveis. Não só do que concurso. Fui no PCI, baixei as provas dela tudo. Principalmente português, né? E o pessoal, não, tem que ser prova nova. Eu faço as novas primeiro, sim. Mas eu faço é tudo. Até, até cansar. E principalmente se a banca, você não vai ter, às vezes, muita matéria da banca, então você vai ter que resgatar umas coisas para trás. Não Isso, adianta isso. você querer ficar só Principalmente em BFC, que não é 2019. conhecida, né? Aí É. eu tive que buscar para trás, senão tem jeito. E pronto, você assumiu, ficou agora na UF, na sua cidade, e como é que despertou o brilho assim do TRE? Foi porque saiu o tribunal e era TRE, tipo, saiu TGO, técnico administrativo, e era TRE, foi uma coincidência, ou você já ficava paquerando assim, eu gosto de eleitoral, não gosto de trabalho, TRF, alguma outra coisa? Ah, certo, certo. Depois que eu comecei a trabalhar, eu já tinha em mente, assim, porque eu pesquisei muito da área administrativa, e o melhor caminho eram os tribunais. Na minha época estava bombando TRT, acho que foi 2017, 2018. TRE também, TRE na época acho que saíram 6 ou 7. Saíram até do meu estado, né, da Bahia, saiu 2017. Só que assim, eu não me sentia preparado, sabe, ainda. Eu falei, eu vou tentar um concurso escada, sempre tratei como concurso escada isso. E depois que eu entrei lá, eu falei, agora eu vou para tribunal. Aí eu voltei aos poucos naquela onda do MPU. MPU sai ou não sai? Foi início de 2018, foi. Sai ou não sai, todo mundo não sai, vai sair. Aí pensar que nem em agosto veio o edital. 2 meses para a prova. Aí eu, meu Deus do céu. E eu tava enrolando, né? Porque eu tava de mudança e eu não tava estudando tanto. E aí quando saiu o edital eu falei, vou ter que tentar, ué. A prova é em Belo Horizonte, é perto da minha cidade. Tem uma coisa que eu faço, é isso que eu dou uma dica pro pessoal. Eu não moro em capital, né? Mas quem mora, qualquer prova que tiver, você tem tempo, vai lá fazer. Agente de endemias. Vou lá testar meu português. Vai fazer. Você pega ritmo de prova, você pega a manha de marcar no gabarito, que aquilo é uma miséria. Aquilo ali parece que sua vista fica turva, a bolinha fica minúscula. Você Aí pula uma linha, aí marca o resto errado. isso, nossa senhora. Eu aprendi uma técnica que eu ponho um pontinho primeiro, né? Aí eu ponho um pontinho e vou marcando. Mas fazendo qualquer tipo de prova é bom para você treinar. Eu falo pro pessoal, eu sou assim, eu foco em um concurso e faço todas as provas. Prova de concurso eu tô fazendo. Aí, pois é, aí o MPU tinha 2 meses para me estudar, nunca tinha estudado AFO, Administração Financeira Orçamentária, e veio pesada demais, não consegui dar conta de terminar a matéria e levei uma pancada. Fui reprovado assim, não fiquei nem na beira da lista, eu nem sei que posição eu fiquei. Deve ter sido E mil tinha a pra... questão também da técnica de fazer prova CESP, né? Porque prova CESP não é só você ter o conhecimento do edital, você tem que saber fazer a prova. Isso, aí eu fui descobrir esse certo e errado depois do edital, né? Eu ouvia falar, mas a minha estratégia não deu tão certo, eu deixei muita questão em branco, eu desconfiava de tudo. É uma prova que eu vou falar, eu pensei que era mais fácil, né? O pessoal é só certo e errado, eu falei, opa, 50% de chance? Eu Nunca. odeio o CESP. Nossa, é uma prova que te deixa assim desesperado. Você dá vontade de rasgar a prova, porque você não tem confiança nem nada. Aí eu levei uma pancada no MPU, aí falei, vou pesquisar mais para mim saber o que eu tenho que fazer. Aí eu percebi que a melhor estratégia era eu focar em matérias básicas, para eu ficar especialista nelas. Que eu percebi o quê? A maioria do pessoal, você pega TRT, o pessoal é top de linha no específico. Você pega TRF, top de linha no específico. O que decide é as básicas. A maioria dos concursos é as básicas, que é português que reprova o povo, é informática. Aí eu falei, eu vou ter que ficar bom na Raciocínio lógico, quando tem. NTRE, graças a Deus, não cai, mas até que eu gosto. Eu falo graças a Deus porque ninguém gosta, né? Aí eu, no início de 2019, depois do MPU, o MPU foi em outubro. Parei um tempinho, fim de ano. Aí voltei em 2019.
só estudando as matérias básicas. Nessa época começou, eu já estava na área de tribunal aí, né? Que eu considero MPU como tribunal. Aí começou a ventilação, os cursinhos, tudo falando TRF. TRF4, TRF4, vai sair um concursão. Eu falei, deixa eu olhar esse edital aqui, né? Bora ver o que que tem. Aí quando eu fui abrir o edital do TRF, não acabava de tanto direito que cobrava. Falei, nossa Até senhora, previdenciário caiu para técnico, né? isso? Eu nem lembro Eu direito acho que porque não me tributário interessou. também. Eu vi aquele tanto de direito e não me interessou tanto. Porque eram muitos direitos, né? Aí eu falei, vou manter estudando minhas básicas. E como o TRF4 era do Sul, nessa época eu ainda não estava tão confiante e também esse tanto de direito, eu falei, não dá para mim tentar isso aqui não. Aí fui. Aí acho que o TRF4 foi em agosto a prova, não sei. Acho que você fez, né? Primeira semana de agosto. Essa até foi aprovada nele. E aí, pronto, o TRF4. Aí, no meio do ano, começou a discussão do TRE. Pará. Montou a comissão em junho. Aí, nesse momento, eu falei, agora, deixa eu ver o que cobra em TRE. Eu nem sabia. Deixa eu ver o que cobra. Aí, fui lá e só fui vendo, né? Português, informática. Deixa eu ver a parte do direito. Constitucional, administrativo, eleitoral. Só? Falei, pô, é isso aqui. Acho que é isso aqui que eu quero. Você tende a ir para um que é um pouco mais fácil, né? Eu não estar com a preparação tão boa E e sem redação, né? cobrava administração. Só que todos os TRS estavam vindo com redação, só esse do Pará que veio diferente. Aí Eu eu acho já que foi por estava causa da treinando banca. redação, por causa da banca, porque aumenta o custo demais, né? Aí eu estava treinando redação já. Aí eu falei, eu vou tentar focar em TRE. Aí nesse meio tempo, parece que o capeta atenta. É, saiu um concurso do CREA, que é um conselho de fiscalização da minha área, para fiscal de nível superior. Aí o concurso, ele só exigia formação em engenharia, qualquer engenharia. Era o fiscal geral. Eu falei, eu não vou trabalhar com minha área, vou tentar utilizar esse curso para qualquer coisa. Parece que você sofre tanto que você quer utilizar para alguma coisa. Falei, deixa eu ver esse edital aqui. E eu vi português, raciocínio lógico, eu estava estudando na época, porque eu não estava focado em TRE, eu estava focado em tribunal. Raciocínio lógico e tinha redação. Aí eu falei, opa, vou fazer esse aqui para me testar a redação. E os conhecimentos específicos lá. Porque o TRE tinha montado a comissão em junho, mas estava naquela. Não sei quando sai. Aí esse concurso do CREA terminou em outubro. Aí pensar que não, pessoal, daqui 15 dias sai o edital do Pará. Eu falei, puta que pariu. E esse do CREA, eu nem fui, nem classificado. Eu fui para tentar, né, ver o que dá, porque eu estava estudando já boa parte do edital, uns 70%, e eu queria ver como eu saí em redação. Fiz uma redação até boa, estava treinando, e não consegui nota no objetivo. Eu fiquei focando demais na redação. Só que eu tenho que. O pessoal tem que pensar o quê? Agora que eu vou tentar redação. Tem que ficar expert na objetiva, porque é ela que vai te levar para a redação. E não o Você só contrário. vai para redação se você passar na objetiva. Isso. Aí o CREA terminou e foi o maior arrependimento de minha vida. Sabe assim, eu fiquei totalmente deprimido. Minha namorada sabe o tanto que eu sofri com essa reprovação. E eu estava sofrendo mais porque eu perdi tempo pro TRE. Sabe? Eu falei, puta que pariu, eu poderia estar estudando desde junho e eu tô aqui chorando, sofrendo uma reprovação que eu não consegui nem ser classificado. Ó pra você ver. Eu tava no nível alto, ó pra você ver como são um concurso, né? É. 4 meses antes do TRE, eu caí em um concurso que eu não consegui nem ser classificado. Tem gente que em um domingo faz uma prova, não é classificado, no outro domingo é aprovado. Tem hora que é a prova, são as circunstâncias. Concurso envolve muita coisa. Não é só o conhecimento, você tá muito bem. Não quer dizer que você tá muito bem que você vai passar em todos. Aí pronto, aí eu virei a chave para TRE, falei, não saio daqui mais nunca. Porque esse do CREA me atentou demais, porque era no meu estado, remuneração 10 mil, e para fiscal, né? E aí me atentou demais aquilo. Aí depois disso que eu falei, é só a área de TRE e mais nada. Aí fui, depois disso eu comecei a estudar o eleitoral para o TRE, ainda não tinha saído do edital não, faltava um mês. Eu comecei em outubro, faltava um mês. Aí quando eu me Tinham deparei com... contratado a banca já? Acho que já tinha. Porque antes do edital já divulgam a banca, né? E você fica sabendo, realmente o edital tá para vir.
Isso, já tinha contratado. Aí eu comecei a estudar eleitoral, aí quando eu vi aquilo ali, eu apaixonei. Falei, não é isso aqui que eu quero. Eu me encontrei, sabe? Foi a maior felicidade da minha vida, porque, igual eu te falei, do meu curso de agronomia, que foi uma frustração terrível, eu não me encontrava em nada. Então, quando eu vi o eleitoral, eu falei, graças a Deus. Tirei um peso das costas, assim, encontrei minha área. Porque eu sou de cidade pequena, eu acho que se deve a isso. Eu sou de cidade pequena e aqui eleição movimenta muito o pessoal. E minha família é envolvida em eleição, e eu sempre gostei de eleição. Então, quando eu vi que o TRE era para aquilo e ganhava tão bem, eu falei, é isso, né? Porque a gente vê tanta gente trabalhando na justiça eleitoral, só que são os requisitados, né? Aí a gente nem sabe que tem, muita gente nem sabe que tem concurso para TRE, para eleição, para ganhar tão bem, né? Aí quando eu descobri isso, eu falei, opa, é aqui mesmo. Então foi isso que me fez estudar, né? Para TRE. Perguntaram aí se a live vai ficar salva aqui no IGTV e vai ficar salva também amanhã eu coloco no YouTube. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, faz mais de 5 anos que eu comecei a estudar e eu ainda caio na tentação. O anjinho aqui do mal fica perturbando meu juízo. Ah, eu até brinco que tem aquele meme, aquela figurinha de uma pessoa segurando a outra, dizendo assim, me solta. Aí eu sou o que tá agarrado, tipo, me solta um concurso, eu tenho que me inscrever. Eu É, sou não, mestra nisso. de mudança, né? Ano passado, no segundo semestre, eu acho que eu fiz 7 concursos ou 8. Tipo assim, Nossa. é do lado da minha cidade. Eu tenho que me inscrever e Mas você vou. fazia focada? Mais ou menos. É um focado, desfocado, né? Porque você desfoca no que você estava fazendo e você foca um mês, que não é focado. Você Ah, perde certo. tempo. Foi exatamente o que você fez. Ah, tá. E Né, outra, igual eu fiz nesse CREA. e outra coisa assim que eu concordo muito com você é essa questão de fazer prova. Façam prova, façam prova. O ruim é porque tem inscrição que é cara, não é? Você ficar querendo ou não, às vezes tem 2 provas, você tira lá 100, cento e pouco. Tem gente também que não consegue lidar com frustração, que é difícil, querendo ou não, você tá, eu vou só fazer aqui na minha cidade. Mas você já sabe 3, 4 matérias. Aí você vai mal. Tem gente que não sabe lidar com isso, mas eu concordo com você e acho que treinar, fazer prova, sentar lá, ir umas horas antes, saber o local da prova, levar comida, saber de água, saber como é que senta, como é que marca, eu acho que é uma coisa essencial e que simulado não é a mesma coisa que prova. É, isso. Exatamente. Muito bom. É, Simulado é eu muito sou importante, mas a prova, o dia da prova é. Nossa Senhora, você tá sabendo a matéria ali, tudo, você tá sabendo até as vírgulas. Lá você desconfia. é e CESP é aquele capetinho, assim, faz todo mundo é igual perante a lei. Você olha e faz, nossa, todo mundo, mas será que todo mundo é todo mundo? Ou ele tá fazendo uma pegadinha comigo? Aí você fica Por isso que eu falo nervoso. da importância da lei seca, porque as bancas hoje estão assim, na forma da lei complementar, aí não é lei complementar, é lei ordinária. O concurso é assim, você sabe o entendimento da lei, mas a banca troca a palavrinha. É. Então, A banca é especialista em passar rasteira na gente. ó, tinha muita lei perto só eu acho que é até interessante eu falar isso, principalmente de AFA, a LRF, você já deve ter ouvido falar, ela é famosa, que é uma lei complicada. No final, chegando perto da prova, eu falei, essa lei vai cair muito. E eu não estava entendendo muito, porque ela é de difícil assimilação. Tô aqui, ó. Minha lei de cabeceira. Com Olha, ódio. Tô lavando louça com ela, igual você postou. Só as lágrimas escorrendo e eu só, lavando louça com ela. só as lágrimas, né? Aí, pois é, essa lei é de difícil entendimento. Aí eu falei, o quê? Vai cair. Eu tava com pressentimento, vai cair. O que que eu fiz? Decorei tudo. Sabia, assim, artigo 16. Tal, 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 tal. Nem sabia o que significava, mas sabia que o artigo 16 era aquilo. E acertei questão, assim. Sem nem saber o que significava. Porque eu É. decorei. Lei chata e que não cai em tudo, eu decoro também. Eu faço assim, eu grifo ela toda, vou grifando, fazendo umas anotações e divido ela. Tipo, essa daqui impressa tem 14 páginas. Eu faço 2 páginas por folha. Aí 14 páginas. Então, inicialmente, quando é a primeira vez que eu vou pegar, eu divido em alguns blocos de 4 páginas ou 5 páginas. Aí eu leio as 5. Aí depois que tá tudo grifado,
e quando está mais perto da prova, que eu já estou com tudo grifado e anotado, aí eu fico 4 páginas, aí no outro dia 8 páginas, porque aí vai diminuindo, sua leitura vai mais rápida, né? E é para decorar. Eu não vou conseguir aprender a lei de responsabilidade fiscal. Eu faço mais ou menos assim, eu tenho ela impressa, que eu acho extremamente importante você estar lendo ali. E eu tenho ela no arquivo digital, que eu vou fazer em questão no que concurso, e o digital é rapidinho para mim colocar as observações lá. O mesmo arquivo que eu faço no Word, que eu pego do Planalto, que eu imprimo, eu tenho ele digital e vou anotando lá. Aí e eu faço isso com regimento interno também. Né? Você falou que divide a lei em partes, né? Isso é muito importante, porque aí você pega os blocos e vai decorando por bloco. E faço isso com regimento interno também. Regimento interno que você só vai usar para aquele concurso, apesar de tem alguns artigos copiados, ou a lei de servidor público do Estado, se for um concurso estadual, não for a 8.112, eu pego esse geralzão, aí grifo toda, depois divido em mais páginas quando já tiver grifado, para tentar ler aquilo umas 4 vezes imediatamente antes da prova, tipo nos 20 dias antes da prova. Ah, bacana. Eu tenho uma técnica para estudar regimento que eu acho que é interessante também. Eu pego assim, por exemplo, se um regimento tem 200 artigos, eu divido 10 artigos por dia, mais ou menos. Aí todo dia eu vou lendo. Porque regimento é muito chato, né? Eu coloco ele todo dia. Aí, tipo, tem hora que... Aí eu vou, quando eu vou lendo, eu vou vendo. Porque tem artigo que é muito grande, né? Aí eu vou dosando. Aí eu tento estudar ele em 20 dias, depois mais 20 dias, e fico rodando. Aí o voltando àquela matéria. E decorando, né? E já perguntaram aí se você estudava por ciclos, vamos entrar nessa parte de método de estudo. Você encontrou o método de estudo pronto, você criou o seu próprio, se você faz revisão, não faz, se é por ciclo, conta aí como é. Olha, no início eu vivi pesquisando técnica de estudo. Eu acho que se eu fizesse um concurso que cobrasse técnica de estudo, eu estava aprovado também. Que eu passei estudando, eu comecei a estudar mais técnica de estudo do que o conteúdo. Aí eu parei assim e falei, isso está errado. Isso está errado, eu só estou estudando técnica de estudo e não estudo. Aí eu comecei ir na raça, estudando e pegava as técnicas, né, que eu via, tudo no YouTube, aqueles como estudar para concurso, hoje tem tudo no YouTube, se a pessoa pesquisar. Aí eu pegava uma técnica lá e inseria na minha rotina, não dava certo. Aí eu pegava outra, dava certo, só que tinha que modificar um pouquinho pro meu jeito. Aí eu fui levando assim, até que eu encontrei uma perfeição para mim. Meu método de estudo é basicamente assim, eu tenho que fazer um planejamento. Eu estudei muito no início, sem planejamento, e o que eu fazia? Eu sentava e falava, tenho 3 horas, vou estudar. Vou estudar o quê? Aí eu só tendi a estudar eleitoral, por exemplo. Quando você não tem planejamento, você só estuda o que você gosta. Você não estuda o edital todo. Então a pessoa tem que ter um planejamento. Eu faço ele no domingo. Aí eu coloco, geralmente, 4 matérias. Eu estou falando isso no pós-edital, né, do TRE do Pará. Eu encontrei essa maneira boa para mim. 4 matérias, aí eu vou rodando. Eu estudo por ciclos. Aí eu estudo 2 horas de uma, porque eu tenho a manhã e a noite livres. Porque eu só trabalho à tarde. Se eu só trabalho à tarde, porque meu concurso, ele é o trabalho de 40 horas. Só que eu solicitei redução, perdi remuneração, só para em busca do meu sonho. Aí eu diminuí, só trabalho à tarde. Aí eu tinha a manhã e a noite. Colocava 2 matérias de manhã e 2 à noite. Aí eu ficava no máximo 2 horas em cada matéria, que eu acho que mais é insustentável. Você tem que mudar para o seu cérebro, ver uma coisa nova, e aquilo te anima. E eu sempre colocava assim, por exemplo, eu começava por... Geralmente, se tinha AFO, eu colocava AFO logo segunda de manhã, para mim ler logo a lei seca, para mim me livrar dela. Geralmente, sempre de manhã, eu colocava a lei seca, porque leitura, você tem que estar descansado, ainda mais de lei seca, que não é nem um pouco didática, é um horror. Aí eu tentava pôr mais de manhã. Aí depois dessa leitura meio ruim da lei, aí eu vinha com uma matéria que eu gostava. Português, que não tem muito a ver com lei, informática também, que é mais visual, ou jogava um direito eleitoral. Aí eu ia revezando uma matéria ruim com a que eu gostava. Ruim com a que eu gostava. E era sempre a ruim primeiro, para mim ter a recompensa da que eu gostava depois, né?
E assim eu ia. Aí tinha dias que eu estudava 4 matérias, fazia meu planejamento, tinha dia que eu não estudava, estudava 3, 2. E assim, o planejamento nunca sai do jeitinho que você quer. Mas você tem que sempre aproximar o máximo possível. Eu já tinha isso na minha cabeça, só não deu certo hoje. Tô nem aí, amanhã pode dar certo dobrado. Eu tinha isso na minha cabeça. Que no caminho você vê que esse caminho é todo irregular. Até um aprovado nunca vai ter uma semana de estudo perfeita. Eu até aposto com a pessoa isso se tem. Não tem. Aí eu ia dessa forma. Aí sobre revisão. Eu nunca dei certo com aquele método de revisão programada. 24 horas, 7 dias, 1 mês, 2 meses, não sei. Porque era muito engessado. Eu sou muito dinâmico, sabe? E a vida também é dinâmica. Aí tava lá minha revisão, eu testei, né? Dava minha revisão, aí acontecia um imprevisto. Aí meu planejamento bagunçava tudo. Aí o que eu fiz? Eu achei um método ideal para mim, eu estudava a semana todinha, de segunda a sexta, isso no pós-edital. E separava o sábado inteiro para revisão. Aí o sábado era meu dia de revisão da semana. Aí eu fazia isso no sábado e domingo eu fazia simulado, quando tinha. Quando não tinha, eu revisava domingo também. Era 4, 5 dias estudando e 2 revisando. E no Deixa eu final... perguntar uma coisa. Hum. Essa sua revisão, você quando estava estudando, você grifava, você resumia, você fazia mapa, como é que você preparava seu material para fazer revisão no fim de semana? Ah, sim. A lei seca, eu gostava de ler mesmo. Assim, no início eu fazia muito resumo. Resumia até a lei. Eu já cheguei a fazer resumo que ficou maior que a lei. Eu, não, eu acho que muita gente já passou por isso, principalmente o artigo 5º. Eu peguei da CF, pegava inciso por inciso e ia colocando 1000 observações. Aí ficava maior do que tudo, né? Aí isso eu acho insustentável. Aí chegou um momento que eu falei, ó, eu vi, né, que a velocidade do estudo é muito melhor do que a perfeição. Porque quando a gente quer pegar um conteúdo para estudar, o artigo 5º, você quer saber tudo dele, tudo minuciosamente, você tem que, na sua cabeça você tem que saber tudo ali. Não, eu percebi que não é bem assim. Era muito melhor eu passar rápido e voltar várias vezes, mais rápido, porque eu fixava mais. Porque mesmo aquele estudo perfeito que você faz, você esquece fácil depois. Eu fazia uns resumos que eu estava vendo que eu não estava revisando. Para que eu estava escrevendo aquilo? Tem gente que fala para mim, eu só consigo estudar resumindo. Aí eu falo, e você lê seu resumo? Não leio. Falei, então para que você está fazendo resumo? Eu não leio meus resumos. É uma contradição. Tem gente que tem pastas e pastas que só fez. Nunca voltou para ler. Eu odeio ler meus resumos. Tá vendo? E assim, eu já fiz isso. A gente tem que admitir o erro e mudar. Aí Pois é, aí como eu fazia? A leitura de lei, eu grifava, né? A lei, com marca-texto, tudo, e voltava lendo, mas acabava que eu lia tudo. Porque eu sei que as bancas hoje tá demais, as bancas. Eu deixava os grifos mais para uma leitura rápida, para mim só lembrar da ideia. Mas eu tentava ler sempre a lei todinha, de cabo a rabo. E sábado e domingo você pegava o que revisão, você grifou? Até na minha revisão eu fazia isso. Eu voltava na lei, eu separava partes pequenas, né? Do conteúdo. Então eu conseguia até no sábado, como eu tinha um sábado e tinha hora que era o domingo inteiro para revisar, eu conseguia ver tudo. Aí eu voltava, via mais os grifos, né? Que não tem como você estudar tudo direito. Só que eu coloquei isso na minha cabeça. Nem o estudo e nem a revisão tem que ser perfeito. Porque eu vou voltar naquele conteúdo 1000 vezes. Até hoje eu estudo artigo 5º, leio várias vezes. Se fosse um estudo só, eu tava lascado, né? Deixa eu perguntar uma coisa. O que fazer para revisar, né? O que você falou. Eu estudo muito por videoaula, sabe? E eu utilizava as videoaulas no modo acelerado, né? E também revisava com a videoaula. Tem muito cursinho que faz videoaula resumo, depois do capítulo faz videoaula resumo. Eu pegava ela e revisava. E prioritariamente questões. Assim, eu utilizava esses 3 métodos, eu ia variando. Tinha um sábado que eu pegava, vou revisar só por videoaula, tô cansado. Mas aí tem isso, né? Geralmente era muito mais por questão. Perguntaram, o seu edital era eleitoral, constitucional, administrativo, português, informática? Tem mais alguma coisa? O conhecimento básico foi português, informática, arquivologia, direito das pessoas com deficiência, regimento interno e normas dos servidores públicos federais, que pega 8.112. 8.112.
9784, 8429 e a 11.416, eu acho, que é a lei do Poder Judiciário. E meu específico foi constitucional, administrativo, eleitoral, AFO e administração pública. Só que essa administração pública veio direito administrativo de novo. Foi um Ctrl+C, Ctrl+V. Que bom, eu prefiro do que a administração, porque perguntaram se você conseguiu ver o edital todo, já que assim, você estava focado no concurso do CREA, aí teve pouco tempo para retomar a TRE, se deu tempo assim nesse mês antes de sair o edital, ir no edital, para você ver o edital todo. Ah, sim, né? Como eu te falei, eu estava focado nas matérias básicas desde o início de 2019. Então eu já vinha, eu levei uma cacetada no CREA, mas eu sabia que eu sabia muito das matérias básicas. Então quando eu me deparei com o edital do TRE, eu já tinha estudado AFO para o MPU. O que faltou? Eleitoral, que eu peguei do zero, só que como eu apaixonei pela matéria, era assim, parece que eu estudava uma vez e sabia tudo. Quando é paixão, né, você deve ter uma matéria que você ama, que é sua paz. Aí eleitoral não foi complicado para mim. Agora a AFO foi. A AFO foi, mesmo que eu tinha estudado, eu dediquei muito para ela. E nesse tempo, por isso que eu falo, pessoal, gente, estuda as matérias básicas, que quando sai um edital, você tem que concentrar no que você não estudou ainda, que sempre edital vai uma surpresa. Aí E português eu vai já pegar estava... todo mundo de surpresa. Pega todo mundo de surpresa. Aí português eu já estava bem, informática eu estava relativamente bem, e aí eu fui levando, aí eu foquei na específica, porque no TRE as específicas são peso 3 e a básica é peso 1. Aí tudo que estava faltando da específica, eu primeiro completei. Aí depois que eu meio que fechei o edital da específica, eu vim para as básicas. Só que as básicas, assim, são matérias enormes. Informática mesmo é gigante, português é gigante. E direito das pessoas com deficiência também se cobrar várias leis. Aí eu fui tentando nessas, como faltava pouco tempo, ver o que era mais importante. Eu acredito, eu não fechei o edital, não. Eu acredito que eu chegar lá com 70 Agora travou. Ah, estourando. E meu índice só um de minutinho. acerto estava, eu acho que Agora voltou. no máximo eu cheguei com 70% do edital, no máximo. Mas essa pergunta assim, você fechou o edital, eu estava até conversando semana passada, a live Fechei foi assim, com eu estudei Bruna. tudo, né? Estudei tudo assim, todos os tópicos. Eu estava falando com Bruna, que ela foi para a AGU, e a AGU acho que são 20 matérias, 19 matérias. E ela disse, gente, não existe essa coisa de fechar edital. Óbvio, às vezes dá para você fechar, mas você não consegue fechar e revisar. Então, essa coisa assim de fechar o edital, é muito melhor você ir com 70% muito bom, do Isso, que você ir... eu fui dessa forma. Só que eu faço 70% tudo, né? Só que a específica eu estava muito bem. Então eu considero que praticamente eu fechei. Eu fechei assim, eu estudei todos os tópicos. Que não existe isso de fechar. Porque cada dia de estudo é um dia de esquecimento. Você estuda uma coisa, mas você esquece outras também. Então acaba que você chegou no final do edital, você esqueceu alguma coisa. Você esqueceu. Então não existe isso de fechar, né? Eu terminei os tópicos. Aí eu consegui revisar também. E no final, acho que estava faltando um mês para a prova, eu estava nesse 70% do edital. Aí eu não caí na besteira que eu fiz em outros concursos. Eu falei, porra, falta 30%. Mais ou menos, né? Que a gente não tem tanta noção. Eu falo que foi isso porque uma base. Aí o que eu pensei? Eu vou abandonar esses 30%, igual você falou. Abandonei. Falei, só vou revisar. Passei o último mês só revisando. Porque eu queria chegar sabendo demais o que eu tinha estudado. Porque se você tentar aprender conteúdo novo no final, acontece duas coisas. Você não vai aprender ele direito, sua ansiedade vai lá para cima, você vai explodir, você vai falar, meu Deus, eu não sei nada, sua confiança vai lá para baixo e te destrói, seu emocional te destrói. O emocional é o principal em concurso, depois do conteúdo. Né? Aí é isso que você falou. É melhor, foi o que eu fiz, peguei de 70% e foquei neles. E com 70% perfeito, que você sabe assim, que tá na ponta da agulha, que o que cair você vai conseguir fazer. E também a questão da tática de prova. Quando você está estudando, que você está fazendo questões, se você vai fazer questão de constitucional, por exemplo, e no seu edital para TRE vem alguma parte lá de constitucional que você não viu nenhuma questão, então, tipo, você já vendo o que é que cai muito, já o que é que dá para revisar mais. Conhecer a Sim, banca, né? Conhecer sim. a prova.
Ó, constitucional, só foquei, eu vi que a IBFC não cobrava doutrina. Cobrava assim, de 10 questões, vinha uma, duas com doutrina e jurisprudência, né? Ela gostava era da letra fria lá, tipo, ela é safada, só pegava lá da Constituição mesmo assim. Eu falei, só vou estudar isso. Aí só leitura da Constituição, leitura, e pronto. É nem constitucional, E, né? Nem administrativo também. O que era lei seca, eu só foquei em lei seca praticamente, com a IBFC. Porque eu vi que ela não cobrava outra coisa. e assim, é uma recorrente. Você que passou muito bem no TRE Pará, é, teve a live de Valber Pompeu, que foi do TJ Ceará, que ele também foi primeiro lugar para técnico de lá. E tem a live também de Cíntia, que foi a primeira, que todo mundo aí fez para técnico. E é a mesma coisa que você fala. Engula a lei seca, faça muita questão, treine, porque se você está na área para técnico, você vai ter que ter ali 90% da prova, mais 90% da prova, e esqueça a doutrina. Não vá querer pegar e ficar lendo as correntes constitucionalistas. Isso. O que eu falo, questões é o mais importante, junto com a lei seca, né? Questões, lei seca. Aí o que eu te falei do meu médio de revisão era isso, era lei seca, muita questão e a videoaula para revisar alguma coisa rápida ali. E só que questão até você endoidar. Eu acho que 90% do caminho é esse, é lei seca e questões. E voltando também à questão dos métodos do estudo, tem muita gente que vem aqui e faz, gente, para com isso de videoaula. Só que você mesmo falou que você é uma pessoa que precisa de videoaula, que é uma coisa que favorece o seu estudo. Então, ver as técnicas, ver os materiais disponíveis e ver o que é que serve para você. Se videoaula faz você dispersar, não aprende, então aí passa para o material, né? Isso. Eu falo pro pessoal que o melhor método é o método que dá certo para você. Eu já cheguei a insistir muito em PDF, só que meu estudo ficava ruim. Falava, vou ter que ler, mas não sei quantas páginas. Aí ficava ruim. Aí acabava que eu nem estudava direito. Aí eu via que a videoaula estava sendo boa, eu dava risada com o professor, interagia. Eu falei, vou manter a videoaula aqui, bora ver o que dá. E eu gosto da videoaula porque o professor não dá para trazer o conteúdo inteiro. Então ele vai naquele ponto crucial e te entrega. Aí eu acho muito interessante por isso. Aí eu mantive a videoaula, falei, vou manter, tô gostando, e fazia eu estudar mais, sabe? Assim, se eu conseguia estudar uma parte em PDF, na videoaula eu estudava duas partes. Falou, então tá melhor para mim, acelerada. Aí eu mantive ela assim e eu via que estava dando certo com o meu índice de acerto nas questões. Se eu tivesse errando questão, eu tinha que mudar meu método. Que é isso que você tem que perceber, né? Você está acertando questão, tá no caminho certo. E Questão é o perguntaram aí problema agora de tudo. quantas questões você fazia por dia. Eu deixava uma média assim de 10 a 20 questões. Variava entre 10 a 20. Só que geralmente eu tentava fazer no mínimo 15. Só que tinha dia que era muito ruim, eu fazia 10 de cada tópico, né? Igual eu falei que eu estudava 4 matérias, aí eu pegava esse tópico da matéria que eu coloquei e depois que eu finalizava eu fazia 10 a 20 questões. Agora tinha dia que eu estava muito motivado. Aí eu falo pro pessoal para aproveitar esses dias. Porque na caminhada de concurso a gente vai ter dia bom, vai ter dia ótimo, vai ter dia horroroso, vai ter dia péssimo, vai ter vários dias péssimos um atrás do outro. E assim, nesses dias que eu estava motivado, aí eu batia 40 questões, 50 daquele mesmo tópico. Mas a minha média era essa, 10, 15, 20, variava muito, né? Acho que é isso. E a gente está aqui nos 5 minutinhos finais da live. Eu vou deixar o bloco para a gente se despedir no outro bloco, porque geralmente eu fico meio agoniada assim nos 5 minutos para não cortar você no meio. Mas eu queria assim que você desse uma finalizada nesse primeiro bloco, dizendo, você falou muito que a importância do estudo, o que é que concurso mudou na sua vida, o que é que você indica, algumas coisas importantes assim que você acha legal passar. Você fala como a importância, o que o concurso mudou na minha vida? O que é que você acha que você tem para passar para as pessoas? Se você, o incentivo para estudar, se gente vão revisar, vão escolher uma área, alguma coisa que você acha que vale a Certo. pena para finalizar? Ó, se eu tivesse começando hoje, primeiro era uma área específica. Primeira coisa, você foca, fica nela até você passar.
Porque tem aquela velha ilusão, né? Que a pessoa acha que são várias oportunidades. Mas tem hora que não é nenhuma. Você chegar mais ou menos hoje no concurso, você não consegue sua vaga. Você tem que ser um quê a mais. Porque a lista hoje tá muito cruel. O índice de acerto tá muito alto. E segundo, principalmente para o pessoal que tenta técnica, até analista, assim, analista chega a 80% ou até mais, 80%, 85%, que é só lei seca. Foca em lei seca. Sim, a lei seca é ruim, não é didática, é horrível estudar aquilo, mas se eu te falar que ela que vai te aprovar, você não vai estudar, não? Então tem que estudar. Sua aprovação depende da leitura dela. Eu não brigava, sabe? Eu acho que muita gente briga com o edital, briga com a banca. O direito eleitoral, não sei se você já estudou, o código eleitoral, ele é todo defasado, todo desatualizado. Aí o que vale é o entendimento da legislação mais nova. Só que a banca vai e cobra o que está escrito lá, mesmo sem valer. E o pessoal fica, meu Deus, por que cobra isso? Eu falei, gente, eu não brigo não, eu só decoro. Esse tempo que você está brigando com a banca, você está perdendo energia de estudo. Ah, mas o edital tá gigante. Ah, mas não sei o quê. Eu enfrentava tudo. Dependia daquilo para minha aprovação, em frente. É lei seca e questões. Porque o que a gente vai fazer no dia é questão. Então você tem que ficar especialista nela. Então é isso, é questão. Se você tiver em dúvida, eu não sei que forma eu estudo hoje. Vai fazer questão. É a melhor forma, se você tiver dúvida. Aí eu acho que esse é o maior entendimento. É uma área específica, lei seca, questões. E E uma revisão. última coisinha. Nas suas questões, você dizia que fazia 10 de cada tópico, e como você falou da lei de responsabilidade fiscal, você pega as anotações das questões e estuda fazendo questão com seu material aberto e joga lá o que você acha importante, tipo já na lei, alguma coisa assim? Isso, aí eu tenho ela impressa e eu tenho esse arquivo no Word. Eu tenho ela impressa que para minha revisão, para mim ler ela é mais fácil. Eu pego ela e já leio. E esse arquivo digital eu colocava o concurso de um lado e o arquivo do outro. Aí eu fazia questão, artigo 16, por exemplo. Aí eu ia lá no artigo 16 e anotava, a banca mudou isso. Ou então, questão CESP 2019. Eu colocava as anotações, sabe? A banca mudou isso, tem essa pegadinha, tem isso. Aí eu construí um material top, que tinha a lei seca e o que a banca mudava naquele artigo, sabe? Aí eu ia colocando tudo lá. As questões que eu errava também, eu olhava o artigo, ia lá e colocava o que eu era de erro. Aí pegava essa questão que eu errava, salvava em um caderno, que é o caderno de erros, né? Aí eu ficava com meus erros nesse arquivo da lei e minhas questões erradas, que depois eu revisava elas com a frequência. Então eu tinha essa lei que eu chamo uma lei top, uma lei suprema, que era a letra Bombada. seca, bombada, né? A letra seca com o incentivo das questões dentro, né? Com o incremento, na verdade. Ó, 1 minuto, provavelmente já vai dar aí os 30 segundos para a gente encerrar. Eu vou encerrar esse primeiro bloco, demorar 1 minutinho para voltar, que eu já vou deixar salvo aqui no IGTV, e você retorna para a gente fazer a finalização, tá? Beleza, beleza. Porque o Muita coisa Instagram é pra contar. malvado. O Instagram é Sim. malvado, ele aparece assim 30 segundos na tela para você fechar, aí sempre fica errado aqui, sempre fica travado esse meu final. Beleza. 1 segundinho a gente volta.